Ágora Filosófica, turma 102, Professor Múcio. Neste vídeo será apresentado as principais características sobre Platão, Sócrates, Aristóteles e os sofistas. Platão viveu durante o período clássico da Grécia Antiga. Era filósofo, matemático e fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Sócrates foi o mentor de Platão, e Aristóteles, seu pupilo. Juntos, os três foram os maiores pensadores da história e há quem diga que foram os principais responsáveis pela filosofia natural, pela ciência e filosofia ocidental. Ele nasceu em Atenas no ano de 347 a.C., na época da tirania dos Tenta, e tinha mais 3 irmãos. A data de seu nascimento não é totalmente certa. Os historiadores chegaram à conclusão de que ele nasceu neste ano devido a alguns textos da época. A família dele aparece em alguns de seus textos, em forma de diálogo. Estudiosos dizem que os diálogos escritos por Platão, com sua família retratam os dias mais felizes para eles. A juventude de Platão ocorre em meio a muitas agitações políticas devido à Guerra do Peloponeso e à instabilidade em Atenas. Acredita-se que Platão aprendeu gramática, ginástica e música, pelos professores que existiam no seu tempo. Platão obviamente também estudou filosofia com Sócrates e Crátilo, um discípulo do Heráclito. A família de Platão chegou a trabalhar no governo e teria o convidado para fazer parte. Ele teria negado, pois achava o governo da época criminoso. Em 403 foi restaurada a democracia em Atenas, mas isso também desagradou Platão. Ele se revoltou ainda mais com o governo depois da execução de seu professor Sócrates, e tornou-se um crítico bastante ferrenho. Para finalizar este resumo sobre Platão, vamos deixar algumas de suas frases mais ilustres. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. A harmonia se consegue através da virtude. Praticar injustiças é pior que sofrê-las. O que mais vale não é viver, mas viver bem. Agora, iremos falar de Sócrates. Sócrates foi um filósofo de grande importância, já que foi o pioneiro do que hoje conhecemos como filosofia ocidental. Porém, para definir as bases desse pensamento ocidental, ele precisou da ajuda de outros 2 filósofos, também gregos, Aristóteles e Platão. Nascido na capital da Grécia, Atenas, o filósofo deve ter dado os seus primeiros passos por volta de 470 a.C., trazendo a filosofia dos céus para a terra, como dizia o filósofo romano Cícero. De início, ele seguiu o ofício do pai, que era um escultor. Porém, anos depois, voltou-se completamente para a prática da filosofia, mesmo que sem esperar absolutamente nada da mesma no viés financeiro. Exatamente por conta disso, há quem diga que o filósofo sempre foi um grego pobre, que trabalhou só o suficiente para garantir o sustento de sua mulher e de seus 3 filhos. Sócrates trouxe ao mundo e aos seres humanos a possibilidade de um pensamento diferente. Na época, a população tinha um pensamento cosmológico grego, que tinha como principal reflexão a origem do mundo e do universo como um todo. Porém, com a chegada de Sócrates, ele tenta converter esse pensamento em preocupações que realmente importavam: a existência dos seres humanos, a ética, e o trabalho. Um de seus mais famosos lemas foi, e ainda é, conhece-te a ti mesmo. Em uma época em que o homem não parava para pensar sobre a sua própria existência. Sócrates, diferentemente de outros filósofos, nunca teve como característica marcante a escrita. Por isso, não deixou nada em seu nome para o estudo posterior à sua morte. Grande parte do que sabemos sobre o filósofo grego nos dias de hoje é por conta da exposição de seus ideais e personalidade em obras escritas por Platão, que foi o seu principal discípulo. Além disso, uma famosa obra que fala bastante sobre os pensamentos de Sócrates foi Memorabilia, escrita pelo historiador grego Xenofonte. Porém, a principal problemática na exposição das ideias de Sócrates por meio desses 2 filósofos é o fato de que ambos são, pelo menos, 40 anos mais jovens do que ele. Dessa forma, eles só puderam acompanhar os pensamentos de Sócrates em seus últimos 10 anos de vida. Vale destacar que a principal atividade de Sócrates era discutir temas envolvendo a filosofia ocidental, com conceitos e noções extremamente moralistas. Para terminar sua biografia iremos apresentar algumas de suas frases.
Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Só sei que nada sei. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Agora iremos falar sobre o filósofo Aristóteles. O filósofo grego Aristóteles nasceu em 384 a.C., na cidade antiga de Estágira, e morreu em 322 a.C., aos 62 anos. Seus pensamentos filosóficos e ideias que sobre a humanidade têm influências significativas na educação e no pensamento ocidental contemporâneo. Aristóteles é considerado o criador do pensamento lógico. Suas obras influenciaram também na teologia medieval da cristandade. Aristóteles foi viver em Atenas aos 17 anos, onde conheceu Platão, tornando seu discípulo. Passou o ano de 343 a.C. como preceptor do imperador Alexandre, o Grande, da Macedônia. Fundou em Atenas, no ano de 335 a.C., a escola Liceu, depois se transformou na escola peripatética, voltada para o estudo das ciências naturais. Seus estudos filosóficos baseavam-se em experimentações para comprovar fenômenos da natureza. O filósofo valorizava a inteligência humana, única forma de alcançar a verdade. Fez escola e seus pensamentos foram seguidos e propagados pelos discípulos. Pensou e escreveu sobre diversas áreas do conhecimento: política, lógica, moral, ética, teologia, pedagogia, metafísica, didática, poética, retórica, física, antropologia, psicologia e biologia. Publicou muitas obras de cunho didático, principalmente para o público geral. Valorizava a educação e a considerava uma das formas de crescimento intelectual e humano. Sua grande obra é o livro Organon, que reúne grande parte de seus pensamentos. As quatro causas. Segundo Aristóteles, há quatro causas implicadas na existência de algo. Causa material, daquilo que a coisa é feita como, por exemplo, o ferro. Causa formal, é a coisa em si como, por exemplo, uma faca de ferro. Causa eficiente, aquilo que dá origem à coisa feita como, por exemplo, as mãos de um ferreiro. Causa final, seria a função para a qual a coisa foi feita como, por exemplo, cortar carne. Pensamento de Aristóteles sobre a educação. A educação tem raízes amargas, mas os frutos são doces. Aristóteles. Principais obras de Aristóteles: Ética Nicomanon, Política, Organon, Retórica das Paixões, a Poética Clássica, Metafísica, de Anima, da Alma, O Homem de Gênio e a Melancolia, Magna Moralia, Grande Moral, Ética Eudemo, Física, sobre o céu. Agora deixaremos aqui alguma das frases de Aristóteles. O verdadeiro discípulo é aquele que consegue superar o mestre. A principal qualidade do estilo é a clareza. O homem que é prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. O homem livre é senhor de sua vontade e somente escravo de sua própria consciência. Devemos tratar nossos amigos como queremos que eles nos tratem. O verdadeiro sábio procura a ausência de dor, e não o prazer.